Olá pessoal, eu sou o professor Daniel Moscardo e esse é um pequeno guia com dicas para melhorar suas fotos e registrar o seu trabalho. A gente vai começar falando da regra dos terços ou os pontos de ouro. A regra dos terços divide cada fotografia em três partes, na horizontal e na vertical. Então, muito provavelmente, vocês já devem ter encontrado essa grade, essa linha, no celular, na câmera de vocês. Geralmente você consegue ativar isso nas configurações, se por acaso não estiver aparecendo, certo? O que diz essa regra? Que esses terços acabam valorizando a fotografia. Os terços ficaram claros aqui. Agora, os pontos de ouro são as interseções dessas linhas, ok? Então, os pontos de ouro são esses aqui que estão destacados aqui na nossa imagem, tá? Por exemplo, essa foto, ela tá com um enquadramento bem centralizado. Então, a gente não pode falar que ela é uma foto ruim. Acontece que quando a gente explora a regra dos terços e os pontos de ouro, a foto acaba criando uma sensação de movimento e também mais harmoniosa para as composições, conforme os exemplos que a gente vai ver agora. Por exemplo, e aí olha que interessante, gente, quando a gente acaba usando a regra dos terços, a gente acaba também já favorecendo uma composição de layout quando a gente precisar, de repente, escrever um texto aqui ou colocar alguma informação na imagem. Então, isso também já vai ajudar. Uma outra foto, alguns exemplos. Reparem como nessa foto o horizonte está bem alinhado aqui e a gente tem um destaque em primeiro plano, bem aqui nesse ponto de ouro. Essa aqui também, um terço aqui muito bem explorado aqui em primeiro plano e um motivo, né, o aquário aqui, toda a beleza do aquário também, né, mais coladinha aqui num ponto de ouro. Essa aqui, gente, é uma foto muito legal porque a própria torre, ela tem aqui uma reta, né? Mas essa diagonal que a ponte cria aqui entre um ponto de ouro e o outro, ela também valoriza muito a imagem. É claro, gente, que a gente muitas vezes não consegue fazer isso só no clique, né? Uma foto dessa aqui, claro que passou por edição. Mas, se na hora do clique a gente já conseguir pensar em algumas coisas assim, com certeza isso vai facilitar o nosso trabalho, tá bom? Essa aqui também é uma foto muito legal, né? Aqui nós temos um primeiro plano aqui do menino observando e o outro chutando a bola aqui também no ponto de ouro. Um outro exemplo aqui do horizonte, bem alinhadinho com o ponto de ouro. A estrela do mar também valorizando um deles, né? E aqui uma dica, se por acaso você não estiver vendo essa configuração na sua câmera, você pode entrar em configurações da câmera e procurar uma opção parecida com essa, mostrar linhas de referência ou algo do tipo. Uma outra dica legal é sobre registrar os trabalhos dos alunos. Primeira coisa é a gente pensar no formato. Hoje nós temos muito popular o formato vertical e o formato que a gente já está mais acostumado, o formato horizontal. O que a gente tem que pensar na hora de capturar uma imagem é que essa imagem pode ser utilizada nos dois formatos. Então aqui nós temos dois exemplos, tá? Em geral, essas fotos podem ser cortadas para que esse enquadramento acabe sendo valorizado, né, depois. A ideia aqui não é exatamente que vocês façam esse corte, mas é na hora de capturar a imagem, já imaginar que possam ocorrer cortes assim, que vão favorecer, por exemplo, redes sociais ou algum outro tipo de veiculação. Algumas dicas interessantes sobre boas práticas. Fotos fechadas, por exemplo, closes, né, da mãozinha do aluno fazendo uma atividade, de repente isso já pode reforçar um contexto pedagógico. Então imagina que é uma atividade que tem vários passos, onde os alunos vão construir a massinha, depois modelar alguma coisa. Então a gente pode ter imagens fechadas desse passo a passo, né, e isso já evita uma exposição indevida de qualquer criança. Aqui também nós temos uma outra boa prática, que é o inverso dessa que eu acabei de mostrar. Ou seja, se antes a gente captura a imagem fechada, aqui a gente captura a imagem aberta. Nesse caso, a gente mostra um pouquinho mais de contexto, né? Então, capturar o contexto da atividade, onde eles estão,
eles estão no parque, estão na quadra, estão no quintal, né? O que é que está acontecendo, né? E dessa forma a gente acaba também tendo menos problema com exposição dos alunos, né? Porque não tem ninguém aqui em primeiro plano, como se fosse aí um garoto ou uma garota propaganda da escola. Uma outra dica, capture a interação dos professores com o aluno. Se você é professora, talvez esse aqui fique um pouco mais difícil, mas você também pode trabalhar esse tipo de interação em outros momentos. Capture a reação e a interação dos alunos entre eles, né? Então, o que é que eles estão fazendo, se eles estão gostando, né? Como que eles estão se sentindo. Uma outra coisa interessante é que é possível criar interações dos alunos com as fotos, tá? Então, às vezes, a gente não consegue um clique legal, mas a gente pode estimular isso, né? Mas o importante aqui é estimular isso de uma maneira que seja natural, tanto para o aluno, né, quanto para a gente que está fazendo essa captura, para não ficar aquela coisa muito artificial, né? Então, a gente pode falar alguma coisa nesse sentido. Meu, dá um sorriso, junta aí, mostra o seu trabalho para a câmera, né? Dá um tchau, enfim. Deixar com que eles interajam também pode ser uma boa coisa, tá? Evitar muitas imagens com muitos alunos de costa, né? Então aqui a gente tem até uma imagem de um contexto, ok? Mas não é que é proibido, obviamente, mas tentar evitar com que apareça muita gente aqui de costa, tá? Mas se essa imagem tiver um contexto legal, ainda assim ela é uma boa imagem, tá legal, gente? O ideal é a gente mostrar esse contexto todo pedagógico aqui do que acontece na escola, tanto para os pais quanto para possíveis clientes. O que evitar? Expressões tristes ou desinteressadas, então às vezes a gente quer capturar foto de todo mundo e acaba aparecendo alguém ali que não parece que está gostando muito, né? Então isso é uma coisa que a gente pode evitar. Sempre dá uma olhada, pessoal, com bagunça, algo fora das regras de segurança ou de higiene, que muitas vezes os nossos olhos acabam passando batido, né? Então é legal a gente dar essa olhadinha sempre no fundo, se não tem alguma coisa que pode desabonar ali o motivo da foto. E por último, poses que possam expor os alunos de alguma maneira, né? Então esse é um cuidado que a gente tem desde sempre e nunca é demais reforçar. Então sempre dá uma olhadinha se tem alguma coisa assim que pode ter alguma outra conotação ou alguma pose que de repente não seja condizente. Aí às vezes a gente olha o rostinho, tá bonitinho, mas o contexto aqui pode ser que crie uma coisa ruim aí dentro desse ambiente de internet que a gente sabe que tem a sua toxicidade, tá certo? Então, eu espero que tenha sido útil. Esse material vai ficar compartilhado com vocês e a gente está sempre à disposição para ajudar no que for preciso. Muito obrigado